porque dentro de todos os processos de gestão, a comunicação está. Muitas vezes, uma pessoa se sente mal em uma organização justamente porque ela não tem feedback sobre o seu trabalho, ou ela recebe, ela participa de um sistema comunicacional na empresa que se torna muito agressivo, às vezes microviolento e às vezes expressivamente violento. Os processos de comunicação nas empresas, me parece uma doença crônica. Muitas vezes, por exemplo, que trabalho com treinamentos e uma das principais demandas que aparecem nos diagnósticos é o processo de comunicação. É sempre top 10 da lista ali, vamos dizer que ele está no máximo assim, em terceiro lugar, mas às vezes vem em primeiro. Nós temos uma comunicação deficiente, nós temos uma comunicação agressiva, e com os estudos de comunicação não violenta, essa abordagem tem chegado nas empresas com o intuito de tornar os ambientes também mais saudáveis a partir desse elemento que permeia todas as relações, que é a comunicação. Então, com vocês, professora Andréa, para Obrigada, você slide. Déia. Tá joia. Gente, boa noite a todas, a todos, a todes. Meu nome é Andréa Saim, eu sou psicoterapeuta clínica e organizacional, sou consultora de desenvolvimento de pessoas, professora aqui da Olga, talvez tenha alguns alunos, né, que já tenham sido meus alunos por aqui. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. E no janeiro, né, no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que é destinado a falar, a discutir, a dialogar sobre saúde mental, né? Foram várias as temáticas que passaram aqui, sempre permeando o bem-estar das pessoas e a promoção de uma segurança psicológica dentro das empresas. E a comunicação, ela é um instrumento também, né, de segurança psicológica, ela é um instrumento também de bem-estar, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Muito de falar, Déia, então você me sinaliza. Quem é aluno meu sabe como eu gosto de falar. Eu vou tentar ser assim, bem, Perfeita. mas não consigo. Vocês me ajudem, tá bom, gente? O Alexandre, ele acabou trazendo a questão do conflito. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Mais nada? Sim. Conseguem? Ó, perfeito. Só O rapidinho, Alexandre, como? desculpa, professora, desculpa. Tem alguém que está com o áudio aberto e está com vazando o áudio de alguma TV, alguma coisa assim do tipo. Tem alguém com o áudio aberto? Só pe- Melhorou? Não estou escutando mais. Que bom. Pronto, Obrigada. já. Pronto, tudo ok agora, né? Joia. Então, gente, pegando o gancho do professor Alexandre, né, que trouxe a questão dos conflitos, né, eu vou estar trazendo aqui para vocês a questão de um recurso, né, que pode ser usado. Espera que está aparecendo o da Verena. Fechei o da Verena. Vocês estão vendo o meu comunicação e feedback? Me deem notícias. Ok? Ok. Pronto. No dia a dia das empresas, no dia a dia das organizações, justamente para poder minimizar e trabalhar a questão dos conflitos, né, trazido pelo professor Alexandre, muitas empresas usam na sua cultura, né, o feedback. Né? E nesse dia a dia das empresas, o feedback como algo positivo, né? Só que a depender de como esse feedback ele é dado ou ele é recebido,
Isso que poderia ser uma resolução, né, de um conflito, né, pode criar um problema e pode gerar vários problemas, né? Pode ativar sentimentos, e atitudes defensivas, de autoproteção. E a gente sabe que quando a gente se comunica com o outro, né, a comunicação, ele é um instrumento do líder, ele é um instrumento das pessoas, é um instrumento da relação. Então, quando você se comunica de uma forma que gera no outro uma atitude defensiva, isso acaba tendo um impacto na motivação daquele funcionário, a motivação da própria pessoa, e em vez dessa comunicação gerar uma conexão, uma aproximação, acaba gerando uma distância. E daí a importância de um feedback que seja estruturado. Por que estruturado? Porque não é nenhuma devolutiva impensada, é uma devolutiva, é um feedback que vai seguir uma estrutura, né? E eu trago aqui para vocês a comunicação compassiva como uma das ferramentas que o líder pode usar, que uma pessoa pode usar. A gente fala aqui do líder porque a gente está dentro da concepção do curso, né, de gestão aqui da Olga, mas a nossa comunicação de uma forma geral, né, ela pode ser compassiva. E aí eu trago aqui o conceito de comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem que abarca os princípios da não violência de Gandhi, unido com os estudos sobre empatia. E o psicólogo Marshall Rosenberg, ele, na sua vivência, né, lá em Detroit, ele vivia num bairro muito violento e ele buscou, né, formas, ele começou a estudar sobre diversas formas de comunicação que poderiam ser alternativas de um diálogo mais pacífico, né? Então, por que comunicação não violenta, né? Quando a gente ouve a palavra violenta, a gente pode achar uma agressão física, é um xingamento, não necessariamente. Para essa questão da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, é muitas vezes a forma como você fala, a palavra, o conteúdo da mensagem que pode gerar esse afeto, né? Enquanto a pessoa se sentir afetada e magoada. E muitas vezes não é a intenção nossa, né? Magoar ninguém. Então, ela é compassiva no sentido de você ir para um lugar de compaixão, de você resolver uma questão. E tem como premissa básica o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Somos seres, pessoal, seres sociais. E, sendo seres sociais, somos marcados por aquilo que ouvimos desde a nossa infância. E muitas vezes, a depender da forma como a pessoa dá o feedback, isso pode ativar nessa pessoa coisas que são mais profundas. Então, a comunicação compassiva, ela vai ajudar, né, a você tirar o melhor daquela pessoa e resolver aquele conflito, aquilo que precisa ser resolvido, né? E aí, antes de falar para vocês como é que se estrutura a comunicação não violenta, que é compassiva, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. Como é que tem sido a forma de você falar? De que maneira vocês ouvem? O que que geralmente vocês comunicam para uma pessoa? Como é a sua maneira de agir? Como é que você se sente quando você vai se comunicar com alguém ou quando você recebe, né, um feedback, uma comunicação de alguém, né? O que está vivo em você quando você escuta o outro, né? E quando você fala para o outro, o que está vivo em você, né? Então, pensar como que a minha comunicação, o que que a minha comunicação provoca no outro, isso é um convite para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a premissa principal, né, para
você começar a colocar em ação os pilares de uma comunicação não violenta. Por quê? Porque geralmente a gente faz ao outro aquilo que a gente faz com a gente mesmo. E muitas vezes nós somos, entre aspas, violentos e exigentes para conosco mesmo, né? Então, é um convite para esse autoconhecimento. E aí vamos trazer, né, do que consiste uma comunicação não violenta? Como é que a gente vai estruturar a nossa comunicação para que ela não seja violenta e seja compassiva? São 4 pilares: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, quando você for dar um feedback para alguém, tem que ter esses pilares atendidos. Ah, mas é só quando for dar o feedback? Não. Quando você também receber um feedback, quando uma outra pessoa estiver se comunicando com você, você também pode enxergar por trás da fala dela esses pilares, se esses pilares eles estão sendo seguidos. Todo mundo está me acompanhando? Está valendo? Quero ver depois, hein, se está valendo. Eu não consigo ver o chat agora. Então, gente, eu trouxe aqui uns exemplos práticos para vocês, tá? O colaborador, quando chega atrasado todos os dias, é uma situação, né? Numa comunicação violenta, né, o gestor, o líder, ele pode chegar e falar: olha, você chegou atrasado todos os dias nessa semana, não está levando a sério o seu papel aqui na empresa. Se a gente olhar essa comunicação, tem a situação, que é chegando atrasado todos os dias, não tem o sentimento, não tem a necessidade, não tem o pedido. E ainda tem o quê? Um julgamento, né? Ele está falando da pessoa, ele não está falando simplesmente da situação. Então, não é porque ele está chegando atrasado todo dia que não necessariamente ele não está levando a sério o papel dele. Ele pode estar com algum problema em casa, pode estar acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa, né? E a gente precisa enquanto promotores de uma segurança psicológica, sendo líder ou não, a gente precisa entender o que está acontecendo. Na verdade, o que seria para essa mesma situação uma alternativa de uma comunicação compassiva ou não violenta? Aí seria: seu horário de chegada na empresa é até às 8 horas. E reparei na folha de ponto que nenhum dos dias dessa semana você chegou no horário estabelecido. Então, aí é a situação que atende à comunicação não violenta. Não violenta. Me senti surpreendido quando vi isso. Ele traz aqui a questão do sentimento. E eu preciso que você chegue às 8 horas todos os dias a partir de amanhã para, além do cumprimento do ponto, não ser possível ficar após o expediente. Então, ele diz a necessidade, né? Existe uma regra na empresa e não pode ficar além do expediente. Isso pode comprometer o cumprimento da atividade dele, né? Então, tá aí a necessidade. Posso contar com você? Aí vem o pedido. Então, percebem, gente, como é diferente, né, uma comunicação da outra, né? Existe uma certa limpeza, uma certa neutralidade, não é apontado a pessoa, é apontado o comportamento dela, né? E é trazida uma necessidade de mudança e é feito um pedido, né? Então, já nessa situação, já promove, né, uma minimização de mal-estar, de conflito. Para além disso, o gestor pode, ou a pessoa, pode estar buscando o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Mas, assim, isso são pilares que numa comunicação compassiva você pode usar, tá? Numa outra situação também organizacional, numa situação de elaboração de relatórios com informações erradas e desatualizadas. Numa comunicação violenta, olha, você está sempre trazendo relatórios errados, mal feitos, e você está desatento e displicente. Então, já existe aí um ataque, né? A pessoa está ali apontando, julgando o outro, né? E numa comunicação compassiva não deve julgar,
A comunicação compassiva, ela é ligada a fatos, né? Necessidades, pedidos e expor como é que a pessoa se sente, né? E aí a gente tem a alternativa, que é a comunicação compassiva. O último relatório que você trouxe para mim teve informações incorretas, desatualizadas. Quando você faz isso, eu me sinto frustrado. No próximo relatório, eu gostaria que você revisasse o conteúdo antes de me apresentar, porque eu irei apresentá-lo para outras lideranças e eu não posso levar informações erradas. Posso contar com você? Percebe como é diferente eu querendo. Gente, eu tô aqui, gente, falando aqui com vocês, mas eu todo vira e mexe, eu tô olhando aqui para o pessoal como se eu estivesse na aula presencial, que eu adoro uma aula presencial. Percebem, gente, como é diferente o tom, né? E isso é promotor de uma segurança psicológica, isso é promotor de um bem-estar dentro das organizações e na vida também, tá? Então, para a gente fechar, quais são os pilares da comunicação não violenta? Observação. Então, eu não vou julgar, não vou avaliar, não vou rotular. Eu vou simplesmente observar o fato e falar da ação e não da pessoa. Né? Eu vou dizer como é que eu me sinto em relação a essa situação, porque a compassividade ela está no coração. Então, dizer como você se sente é fundamental. Isso aproxima o outro. Isso gera uma conexão com o outro, porque ele não vai se sentir afetado, ele não vai se sentir julgado, muito pelo contrário, né? Vai trazer ele para uma realidade. Dizer quais são as necessidades, os desejos que estão gerando esse sentimento e deixar um pedido claro com uma ação concreta. Então, a comunicação compassiva e não violenta, ela tem essa estrutura e tem essa intenção de conexão. E quais são os benefícios? Só pelo que vocês estão vendo. Tá valendo, gente? Tá valendo? Quero ver Sim. depois, viu? Sim? Ah, que bom. Quais são os benefícios, né? Substitui os padrões de defesa e de ataque, né, diante das críticas, porque quando a gente recebe uma crítica, é natural, faz parte do nosso sistema de autoproteção, uma defesa, e isso gera ruído, gera conflito, gera separação. Então, minimiza a resistência, tem uma ênfase no escutar profundamente o outro e a nós mesmos, ajuda no esclarecimento e no alinhamento, na busca de soluções. Não é uma crítica pela crítica, existe ali um pacto e um contrato, um acordo que pode ser feito a partir dali para que aquilo não se repita mais e para que exista um clima e uma harmonia dentro daquela atividade, né, e naquela relação. E é um dizer de um outro jeito, né? E criar um modelo de fala e um modelo de escuta. Então, quando também uma outra pessoa estiver conversando com você, você também pode, através dessa escuta clínica, perceber qual é a necessidade dessa pessoa, o que que ela está sentindo, e de repente trazer esse diálogo. Isso cria um ambiente de aproximação e de conexão. Tá bom, gente? E aí eu convido vocês a praticarem com vocês mesmos isso, a praticar com o outro e aprofundar, participando do curso de pós-graduação aqui de gestão, né, da Olga. A gente vai estar falando de outros tipos de feedbacks, né? Feedback sanduíche, feedback de desenvolvimento, enfim, é uma das disciplinas que eu vou ministrar, dentre tantos outros assuntos que os colegas ou os outros professores também trouxeram. Então, querem realmente conhecer mais, é só se matricularem nos nossos cursos de pós-graduação, ok, gente? Aqui estão os livros. Aham, acabou meu tempo, já estou falando aqui que meu tempo acabou. Aqui os livros que eu indico, A Linguagem da Paz no Mundo de Conflitos, também do Marshall Rosenberg, é maravilhoso. Comunicação não violenta e como se relacionar usando a comunicação não violenta.
Fico aqui? Fica. Para de compartilhar. Uhum. Vou parar aqui de compartilhar com vocês, gente. Espero ter contribuído. Gente, muitas palmas aqui para a Andrea. Fala para mim aí se a gente não ficou com um gostinho de quero mais. Eu fiquei. Vocês ficaram? Gostinho de quero mais? Denise disse que sim. A Maria, que está aqui com a câmera aberta também. Gostinho de quero mais, né? Informa o nome dos livros. Adriana Pales está dizendo quero mais. LR Oficial muito. Liliane, eu fiquei. Pois é, maravilha de contribuição, também achei. As falas se complementando, estou encantada. Que legal, nosso papel é esse. No início aqui do nosso simpósio eu acabei não falando, mas assim, a Olga tem um compromisso social muito grande de entregar estes conteúdos abertamente ao seu público. Nós sempre fazemos eventos dessa natureza, inclusive temos também oficinas presenciais, uma vez a cada 2 meses, onde trazemos aqui especialistas como a professora Andréa Sain, para fazer práticas vivenciais, um outro recurso que aqui no digital a gente não consegue na mesma proporção. Então, sejam bem-vindos também aí quando nós divulgarmos as nossas ações presenciais. Tá certo? Obrigada, Déia. Obrigada também, ideia. E aí, gente, eu tenho uma pergunta bem importante para fazer a vocês. Vocês gostariam de aprender esse compilado de conteúdos de uma forma mais profunda? Me digam, será que seria bom para a carreira de vocês aprender isso de uma forma mais profunda? Coloca aqui no chat. Claro que sim, sim. Com certeza, sim, sim, isso mesmo. Porque aqui a gente está fazendo aquela breve apresentação, na verdade, só que a gente tem uma forma mesmo de fazer com que vocês conheçam isso com mais profundidade, a partir aqui dos nossos cursos, como disse a professora Andrea, né? Já imaginou você se tornar um especialista nessas questões aí emergentes do mundo atual e que serão o mundo do futuro? Eu quero dizer uma coisa para vocês, pode ser que você já tenha feito uma pós há 5 anos, há 10 anos atrás, mas o conteúdo ele se renova e as demandas do trabalho também se renovam. E após ela perde a validade. Vocês sabiam disso, que especialização perde a validade? Inclusive, quando vocês vão participar de processos seletivos, as organizações elas verificam quantos anos tem o seu último diploma de especialização. Sabe por quê? Porque a especialização lato sensu, que é essa que a gente oferece, ela tem o objetivo de trazer informações atuais, aprofundamento mais atual. E aí as coisas mudam, e elas estão mudando assim num ritmo muito galopante. Por isso que é importante que a gente esteja se preparando para um mundo novo, também se qualificando. A educação e o conhecimento nunca foram tão importantes. Não caiam nessa falácia de que a gente aprende tudo em 5 minutos, que a gente não precisa da academia, a gente precisa sim. A gente precisa ser um ser cada vez mais pensante e preparado, até para usar tecnologias digitais e inteligência artificial. E aí eu quero mostrar para vocês bem rapidinho quais são as nossas propostas aqui. Só um momentinho, que o meu slide aqui acabou saindo. As nossas propostas de curso para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso simpósio, tá? Para que vocês conheçam até as nossas iniciativas. De repente, vocês ainda não conhecem. Minutinho, que eu deixei esse bicho aqui, cadê ele? Aqui. Bora lá. Vocês já conseguem ver? Sim? Ótimo. Então, quais são os cursos hoje que a Olga está oferecendo para vocês na área de gestão, ok? Nós temos aqui gestão inovadora, com ênfase em inteligência artificial e segurança psicológica no trabalho. Então, imagine que esse é um curso que tem um contexto extremamente atual.
A Olga tem o pilar de inovação nas suas matrizes curriculares. Então, inovação não é inventar algo novo, mas adaptar algo que já existe às demandas atuais. Então, a gente vai ter um curso em que você vai entender como a inteligência artificial ela anda de mãos dadas com a inovação e já está sendo a grande revolução no mundo do trabalho. E como garantir que essa mudança estrutural esteja pautada naquilo que é mais humano, as emoções saudáveis e um bom clima organizacional. Essa é a proposta do nosso curso. Quem não dominar o aprendizado de máquina certamente estará alheio ao mundo do trabalho em breve. E lidar com o aprendizado de máquina com cuidado psicológico. Então, a nossa matriz ela está pautada nesse direcionamento. Então, eu vou mostrar bem rapidinho aqui quais são as áreas que vocês irão estudar em um curso com 360 horas, em um curso acessível e profundo. Então, a gente tem inovação e gestão empresarial, gestão estratégica de pessoas e relações humanas, cultura organizacional e gestão da mudança, liderança, comunicação e feedbacks, gestão de equipes multigeracionais e diversidade etária, fundamentos da inteligência artificial e machine learning, gestão de embolei. Projetos e processos com inteligência artificial, ética, governança e sustentabilidade em inteligência artificial, saúde mental 360 graus, políticas anti-assédio e letramento organizacional, diversidade, equidade e inclusão. Olha só que matriz riquíssima. Aí nós temos liderança e competências